Com 85% dos votos, Bukele venceu as eleições de El Salvador e ainda conseguiu para o seu partido 58 das 60 cadeiras dentro do parlamento. Tudo isso com um gigantesco clamor popular. Mas mesmo assim, a imprensa grita de que há um retrocesso democrático acontecendo lá em El Salvador, mesmo que as taxas de criminalidade tenham despencado, enquanto a aprovação do presidente atinge níveis estratosféricos, mostrando que essa era a vontade da população. Mas agora você vai entender de onde vem esse discurso de retrocesso democrático. Primeiro vejamos a palavra retrocesso. Esquerdista adora essa palavra. Para eles, tudo que vai contra a sua agenda e o seu interesse é um retrocesso. Então, se você é contra criar caos no campo por causa de marco temporal e confusão com terras indígenas, você é a favor do retrocesso. Se você é contra o Boulos invadindo casas, você é a favor do retrocesso. Se você é contra a bandidolatria e o crime organizado, você é a favor do retrocesso. Por que eles usam essa palavra? Isso aí vem de Hegel, que acreditava que o mundo vive uma eterna dicotomia entre uma tese e uma antítese, levando a uma síntese. E aí você teria um progresso da história. Eles acreditam que a história caminha assim, num progresso eterno. E para eles o progresso é, por exemplo, a destruição de identidades culturais locais para que tenhamos uma só grande identidade global que vai ser, né, governada pelo grande governo global. Então, um bom exemplo dessa atitude deles é condenar qualquer tentativa de controle de imigração na Europa, chamando de retrocesso, porque para eles o progresso é a destruição da cultura dos países europeus através de imigração em massa, através do despejo desenfreado de imigrantes naqueles países. Outro exemplo aqui é no Brasil, né? Combater a bandidagem, combater a cultura do crime, a cultura da promiscuidade, etc., é um retrocesso, porque para eles, bom mesmo é acabar com a família, acabar com o papel masculino, acabar com o papel feminino e transformar todo mundo num bando de degenerados com sexualidades estranhas e maneiras esquisitas de viver a vida. Isso aí é o progresso para eles e qualquer agenda que se coloque contra isso, ela é antiprogressista. E agora vamos falar de democracia, porque lembrem-se, é um retrocesso na democracia. Para eles, democracia não é aquilo que o conceito técnico diz. Ora, se houvesse um retrocesso democrático, deveria ter acontecido uma limitação nos direitos da população votar. Imaginem só, se os sulistas ou os nordestinos aqui no Brasil fossem proibidos de votar, seria um retrocesso democrático? Se houvesse a proibição das mulheres votarem, seria um retrocesso democrático? Se, por exemplo, a Corte Eleitoral, em conluio com um dos candidatos, proibisse os outros de fazerem determinados discursos, seria um retrocesso democrático, como aconteceu aqui no Brasil, não é? Que o TSE proibiu o Bolsonaro de falar da relação promíscua do Lula com a Venezuela, quando todos sabemos que essa relação é verdadeira. Houve aí um conluio e isso sim é um retrocesso democrático. Ou o TSE, o Tribunal Regional Eleitoral, caçando um deputado com motivos absolutamente torpes, como foi a cassação do Deltan Dallagnol. Isso aí, sem dúvida, seria considerado um retrocesso democrático. Mas não é porque o Lula é bacana, porque o PT é legal, o Xandão é maravilhoso, então aqui no Brasil ninguém fala que tem retrocesso democrático. Mas a palavra democracia para essa turma não significa democracia. Para eles, democracia é tudo que vai a favor da agenda dos especialistas gaysistas que querem transformar o mundo nessa zona. E eu tenho que salientar aqui que são os especialistas gaysistas, porque é a mesma turma. A turma que ataca o Bukele é a mesma turma que quer colocar gênero na escola, é a mesma turma que quer legalizar o furto, quer acabar com a pena para pequenos furtos, é a mesma galera que faz o L, é a mesma galera que vota no velho molestador de criança lá, o Joe Biden nos Estados Unidos,
é a mesma turma que é a favor de imigração em massa para destruir as culturas europeias. Para eles não vale o conceito acadêmico de democracia. Para eles vale tratar como democrático só aquilo que é bom de acordo com os especialistas que passam o dia inteiro lá na universidade inventando teses malucas, participando de orgias, usando drogas e inventando maneiras de ferrar as sociedades onde as ideias deles são aplicadas. Vejam, por exemplo, os locais nos Estados Unidos em que o furto foi legalizado, o caos que virou. Vejam só no Brasil como é tratada a criminalidade e vejam se não está dando errado. Tudo porque quem comanda as políticas públicas são justamente os especialistas formados que acreditam em desencarceramento, que acreditam em menores punições e acreditam que, ao mesmo tempo, a sociedade deve ser inteiramente vigiada para que ela toda seja forçada a concordar com agendas sociais malucas. Vejam, querem controlar a internet, querem limitar a liberdade de expressão ao mesmo tempo que querem deixar solta a rédea da vagabundagem. Lembrem-se, é a mesma turma. A turma que quer soltar vagabundo, que quer desencarcerar em massa, é a mesmíssima turma que quer te proibir de falar contra a agenda trans nas escolas. É a mesma galera, e aí você tem que entender, se é a mesma turma, eles têm um objetivo torpe. Tudo isso funciona dentro de uma agenda, não é uma coisa isolada da outra. Por que você acha que os mesmos grupos políticos, os mesmos movimentos que querem deixar a sociedade confusa em relação a gênero, querem acabar com o papel masculino na sociedade, querem também soltar a rédea da bandidagem? Você não acha que existe uma razão para isso? Ou você acha normal que a mesma turma que defende lá o L, faz putaria toda de Lula, seja a mesma turma que quer soltar a bandidagem, que quer legalizar praticamente a corrupção e quer controlar o que você fala nas redes sociais? No fim, a verdadeira democracia venceu em El Salvador. No fim, a população, com 85% dos votos, decidiu que o que ela quer é a continuidade do combate aos criminosos. Ela quer os narcos na cadeia ou na vala. E essa é a maior manifestação possível de democracia. O povo decidiu que quer os vagabundos todos se ferrando, e é a mesma coisa que tem que acontecer aqui no Brasil. Precisamos de um Bukele no Brasil. Não um presidente que prometa combater a criminalidade e que depois esteja enrolado com todo tipo de máfia, que esteja com o rabo preso, precisando fazer concessões ao sistema que ajuda os criminosos. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Precisamos, no final das contas, de alguém que não tenha negócios com o crime organizado. Como o Bukele falou, é muito difícil você ter vontade política para combater o crime organizado quando você tem negócios e ganha através do crime organizado. E todos nós sabemos qual é o partido no Brasil que tem um diálogo cabuloso com o PCC, não é verdade?